No módulo de hoje você vai entender como que você pode criar o seu primeiro chatbot utilizando o Copilot Studio e também como que é a interface dessa ferramenta, dessa plataforma, como que você pode utilizar. Antes de tudo, é importante você acessar o site da Microsoft, do Copilot Studio, para você entender como que você pode começar utilizando uma licença gratuita, testar gratuitamente utilizando a própria ferramenta que a Microsoft permite. E você pode ter em duas formas. Primeiro é pesquisar Microsoft Copilot Studio dentro do Google, por exemplo, dentro do Bing. E você vai ter a opção dentro do site da Microsoft como começar gratuitamente, ou você tem a opção de você entrar com copilotstudio.microsoft.com e a partir disso você vai cair numa telinha de iniciar o seu teste gratuito. As duas opções são verdadeiras e as duas opções vão chegar no mesmo lugar. No copilotstudio.microsoft.com eu vou começar aqui, você seleciona o país, qual que você está utilizando. Posso começar utilizando uma conta gratuita. Lembrando que os ambientes de Copilot Studio eles não podem ser ambientes de Microsoft de conta pessoal. É importante você criar uma conta de organização para você fazer a utilização. Se você não tiver uma conta de organização ou se você tem uma organização que não permite você utilizar o Copilot Studio, o que você pode fazer é criar o seu ambiente de desenvolvimento. Através disso, você consegue utilizar, por exemplo, o plano de desenvolvedor da Power Platform. Se você pesquisar Power Apps, plano de desenvolvedor, você vai ter acesso a um ambiente que você consegue criar gratuitamente para você simular a mesma coisa que eu estou simulando aqui no Copilot Studio. A partir do momento que eu entro nessa primeira tela inicial, se ele não pediu para você dados de acesso, e-mail, conta que você ainda não é cliente Microsoft, ele vai permitir que você coloque seus dados e então você vai entrar nesse primeiro acesso. O primeiro pop-up que você tem aqui é falando que a Microsoft alterou o nome de Power Virtual Agents para Copilot Studio, que é a primeira informação que nós temos aqui. A partir disso, eu tenho acesso ao ambiente, à plataforma do Copilot Studio. Lembrando que a Microsoft atualizou e ela está em constante atualização para melhorar a experiência dos usuários utilizando o Copilot. Aqui, do lado esquerdo, nós temos os nossos copilotos, nós temos como estender, que está em preview ainda, recomendo não utilizar todas as funcionalidades que tem em preview, porque a Microsoft está atualizando isso. Então, se você está utilizando em produção essas configurações, você pode ser afetado ou pode afetar o projeto que você está trabalhando. Então, só recomendo você testar, até mesmo para você dar feedbacks para a Microsoft. Essa parte de feedbacks a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas é importante você dar feedbacks para a Microsoft também, até mesmo para melhorar a experiência dos usuários. Além disso, nós temos o acesso à Power Platform e as integrações de inteligência artificial. Na aula de hoje, a gente vai criar o nosso primeiro Copilot. Eu tenho a opção de clicar nesse botão, ou vir aqui nos copilotos no lado esquerdo e criar o meu primeiro copiloto. Vou criar um do zero e a partir do momento que eu clico nesse botão, eu tenho a opção de selecionar o nome do meu copiloto. E o nome do copiloto vai ser Microsoft Learn. Então, MS Learn. Consigo selecionar qual que é o idioma que meu chatbot vai falar também. Lembrando que a Microsoft ela tem uma integração onde você falar um outro idioma, ele automaticamente entende aquilo que está sendo falado e ele tenta traduzir. Mas o que pode acontecer, dependendo do idioma que você está falando, o chatbot ele pode ser afetado. Então, como no português, por exemplo, nós temos caracteres especiais, ou em chinês, japonês, que nós temos caracteres especiais, talvez você pode ser afetado com base nisso. Então, recomendo você selecionar qual que é o idioma principal do seu chatbot. E se você precisar criar um chatbot com multi-idiomas, você pode conectar links dentro deles para, a partir desse momento, numa conversa, por exemplo, o usuário ter a opção de clicar no botão e ele acessar um outro chatbot com o idioma necessário. Então, vou selecionar aqui português, por exemplo. A outra opção que você tem disponível também, dentro da criação, você consegue conectar um site e ele vai utilizar Generative AI para gerar perguntas ou respostas com base no seu site. Então, se o usuário, vamos supor que a gente tem o site da Microsoft aqui com todas as documentações de Copilot Studio e eu quero criar um Copilot que é especialista em conversas relacionadas aos assuntos da Microsoft. Eu posso simplesmente copiar esse link aqui
Então vou dar um Ctrl C, posso dar um Ctrl V aqui dentro e ele vai permitir todos os conteúdos que existem debaixo desse site, ele vai trazer para dentro do chatbot. E ele não vai ficar conectado dentro do chatbot, ele não vai ser visível para você todos os conteúdos. Mas a Microsoft vai conectar a base de inteligência artificial a esse site. Então, qualquer pergunta que é feita, ele vai usar o site como modelo para extrair essas informações. Nesse momento, a gente não vai utilizar essa parte de AI para dentro do chatbot. Além de você ter opções avançadas, como trocar o ícone, por exemplo, do seu chatbot. Lembrando que depende muito da configuração. Se você vai querer configurar e dependendo do canal que você vai disponibilizar esse chatbot, esse ícone talvez não seja tão necessário para o seu caso. Tópicos de lição também, que é importante, porque talvez você precise entender como funciona o Power Virtual Agents ou o Copilot Studio antes de você começar a utilizar. Então recomendo que você deixe habilitada essa opção para você entender como funciona e depois você vai lá e deleta. São 4 tópicos sempre por padrão para você entender como funciona a criação, como que a estrutura do chatbot funciona e depois você pode deletar eles para criar os seus próprios ou desabilitar eles também. Lembrando, a gente falou sobre ambientes, e o ambiente que a gente está criando está relacionado diretamente à aula anterior. Na aula anterior a gente viu como que os ambientes, como que é feita a criação dos ambientes. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando o ambiente padrão, mas se eu tivesse outro ambiente, eu poderia selecionar outro ambiente e ir para a criação do meu Copilot também. Lembrando, outro ponto importante, todo o Copilot ele vai ser criado na solução, dentro da solução padrão, dentro da Power Platform. Você pode alterar isso. Então, se você tem alguma solução específica, você pode selecionar a sua solução, até mesmo para ficar mais fácil de você exportar isso para um outro cliente ou para um outro ambiente de forma rápida. Caso contrário, você pode simplesmente ignorar essa parte, caso não seja o seu caso no momento. Vamos dar um criar e a gente vai aguardar então a criação. Esse processo ele pode levar alguns minutos, como ele pode levar muito tempo. Depende muito de cada ambiente, depende muito também de onde o seu ambiente está armazenado. Então vamos aguardar uns minutos e assim a gente volta. Então depois de alguns minutos, o Copilot Studio está liberado para utilizar. Lembrando que a Microsoft vai disponibilizar algumas funcionalidades novas que estão sendo atualizadas, então pode ser que você veja esses pop-ups de tempos em tempos que a Microsoft está inovando e está trazendo novidades aqui para dentro do meu Copilot. Lembrando que ele pode não estar 100% disponível a partir do momento de criação. É importante que você veja uma mensagem de aviso, o seu chatbot está pronto. Aqui, ó, acabei de receber essa mensagem, meu chatbot está pronto para fazer a utilização. Aqui, como que funciona a estrutura, a interface do Copilot Studio dentro dessa aula para a gente entender também. Do lado esquerdo, a gente tem a opção de Copilots, onde a gente vai ter o nosso copiloto, os nossos copilotos, onde vamos poder escolher todos os copilotos que a gente tem disponível. A gente também vai poder entender o overview do nosso Copilot, então vai ter a opção de ter a visão geral do seu copiloto ali também. Você vai ter a opção de ver os tópicos, e os tópicos, a gente vai ter um módulo específico para falar sobre os tópicos, mas de forma geral são os assuntos que vão ser tratados ali dentro do seu chatbot. Você tem a parte de inteligência artificial, então se você tiver documentos, se você tiver sites, você conecta ali e a partir daquele momento ele vai gerar a inteligência artificial com base nas suas perguntas. As ações também que são disponíveis, que tá em preview ainda, a Microsoft está atualizando, então talvez se você viu esse módulo e já estava disponível para produção, então eu recomendo você utilizar, mas enquanto não está em produção ainda, recomendo você só testar, mas não utilizar na prática. As entidades, a parte de entidades, onde você vai conseguir armazenar informações relativas ao seu chatbot. Então, se você tem perguntas que são do cotidiano, ou são perguntas que sempre são feitas para o seu usuário, você pode predefinir essas perguntas ou essas opções, essa lista de opções dentro de entidades também. A parte de Analytics, onde você vai conseguir entender sobre como funciona a parte de relatórios por trás do seu chatbot. Esses relatórios eles são muito importantes porque eles vão dar as métricas das conversas e até mesmo da experiência do seu usuário. A experiência do seu usuário é muito importante para o sucesso do seu chatbot.
Além disso, você vai ter a opção de publicar, lembrando que o Copilot Studio ele não tem a função de editor e ele automaticamente está disponível aquela versão. Então você pode garantir que vai estar funcionando, pode testar, pode estressar o sistema antes de você publicar uma nova versão. Você vai também ter a opção de estender para o Microsoft Copilot, então se você quiser criar estruturas de plugins, a parte de realmente fazer integrações com o ecossistema da Microsoft de forma mais avançada, se você é um desenvolvedor ou se você quer avançar nessa parte, você vai ter essa opção também, que ainda está em preview. E algumas configurações comuns do chatbot, como os detalhes do meu chatbot, até mesmo os acessos como ambiente, ID interno, que é um código interno do meu chatbot, além de integrações com outras ferramentas na parte de inteligência artificial, canais que são importantes para a gente fazer a parte de publicação em outros canais disponíveis, como o WhatsApp, por exemplo, ou o Facebook, ou o Telegram, ou qualquer outro que você queira. Customer Engagement Hub, então se você quiser fazer a parte de engajamento, até mesmo a parte de integração com um ser humano, você vai poder fazer através desse painel também. Além de segurança, como que funciona a parte de segurança por trás do seu chatbot? Nesse menu lateral esquerdo você vai conseguir utilizar. Parte de skills, se você quiser conectar com o Bot Framework Composer, ou se você tiver algum outro sistema, algum outro bot você quiser implementar dentro do Copilot Studio, você também pode fazer essa extensão. A Language Understanding, que também é a parte de inteligência artificial, que você também consegue configurar ali, e a parte de idiomas disponíveis para dentro do seu chatbot. Então essa é a interface que a gente tem dentro do Copilot Studio. Espero que você consiga criar o seu primeiro chatbot e nos vemos na próxima aula.